experiência, uma autoridade nisso, né? Show. Então, é nessa área. Mas o começo de tudo não adianta, é o básico. O que que é o básico? É aquilo que eu te coloquei hoje às 4 da manhã, que eu fiquei pensando em todas as nossas conversas. Eu falei, não, o que que eu preciso para agora? É melhorar a minha clientela e ganhar mais dinheiro, é o básico, né? E aí teria que ser um investimento nessa parte mais aí do Google, né? É isso. Sim. Resumidamente. No caso, a questão é que a questão da estratégia, né, do Google, do Meta, a gente pode olhar. Assim, eu acho que dependendo de quanto você tem para investir, o Meta seria mais interessante porque você consegue atingir com valores mais baixos. Mas vamos. Você está conseguindo ver a minha tela? Não, né? Deixa eu só. Oh, tô sim. A Não, minha que tá muito clara mesmo, né? não. Você Mas está a vendo a minha sua eu tô... câmera, mas eu Oi? eu não tô te apresentando o projeto aqui agora. Ah, tá, entendi. Tá, não, agora vai abrir aí. Ah, legal. Legal, né? Bacana, muito bacana. Que é os É, clientes. ixi, Tá. era aí. Tá. Aí, então, vou te fazer umas perguntas assim para a gente poder entender, né? Como que tá aí Uhum. tudo e tal. É como se fosse uma anamnese, né? Você tá habituado com uma coisa da área da Entendi, saúde. para ver quanto que eu posso gastar essa planilha aqui, né? Qual é o meu momento, né? Sim, não, é mais para entender o que que você precisa mesmo, né? Para saber qual que é o produto que você Também. busca. Também, é exato. Só um É, minutinho, peraí. Oi, Nicolas. Oi? Peraí, me dá só um minutinho. Peraí, eu vou fechar o microfone aqui rapidinho. tá, com vontade. Pronto, vamos lá. Show. Eu queria entender, assim, quanto tempo que você está no ramo, no mercado. Vixe! Eu tô. Nossa, eu me formei em 2006. E aí. Não, meu filho, vai lá ver o desenho. Ixi, hoje tá. Eu me formei em 2006, aí eu comecei a atender na área hospitalar. E também comecei, depois fui para o consultório, aí eu fiquei só no consultório, depois de uns 7 anos, assim, aí eu fiz curso de doula também atendi partos, e de lá eu venho atuando. Então faz uns 20 anos praticamente, assim, se a gente for parar para pensar, né? Bastante tempo. 20 Não anos é? e 5 dias, Já era né? para eu estar ganhando muito, né? E hoje, qual que é o principal canal de captação dos pacientes que você tem? É através de indicação? Você já tentou fazer tráfego? Já tentou fazer o que? Panfleto? Tráfego, você É, falou? os anúncios. Não, nunca fiz pago. Eu tenho pacientes que vieram do Instagram, sim, mas organicamente, como eu te falei. E eu Sim. tenho, não, Nicolas, não, filho, para, vai lá ver o desenho. E eu tenho de convênio e tenho particular. É o seu sócio, Hum? o seu sócio aí. O meu sócio aqui ele viu que eu tô na reunião, ele quer participar. Vamos lá, É. filho, vou te levar lá, deixa eu conversar com o tio, tá bom? Aqui, ó, sobe aqui para ver o desenho. Meu sócio aqui, majoritário. Não, filho, eu já venho. Fica aqui vendo o desenho um pouquinho, eu já venho, tá? Então é isso. Eu quero explicar. E hoje, qual que é qual que é o seu. Quantos pacientes você atende mais ou menos? E Então, como eu tenho os meus horários com ele, que eu te expliquei, que ele fica na creche da 7
7h30 das 7, né? Deixa ele às 7 até às 4h30. Então, eu consigo atender, por enquanto, nesse horário, alguns sábados, mas quando eu tô com ele, eu busco descansar, sabe? Sim, E aí, quando eu tô com ele, não, sem ele. Quando eu tô com ele, eu acabo ficando com ele. Ou estudando, fazendo coisas assim. Mas por isso a intenção também do produto digital, né? Que é uma coisa que você pode vender, né? E agendar os horários. Pega lá, Cida, pode pegar. E aí dá para fazer isso de forma sem você estar o tempo todo presente, né? Essa coisa do digital, pelo menos o que se vende disso é você ter uma renda passiva, né? sim. Então, Não é totalmente passiva, né? Tudo exige um certo não, trabalho. nada é tão passivo, né? Dinheiro lá no CDB e ele render e você viver de renda, né? Você ser rendista. Ah, isso Mas é passivo, né? aí é passivo, mas aí tem que ter milhões de reais na conta para dar alguma coisa, né? Para você viver com isso. Mas enfim. E bom demais. Eu queria entender qual que é hoje, atualmente, né? Qual que é o faturamento que você tem atualmente na clínica? Não é muito, não. É de 5 a 6 mil. E é variável, porque tem meses que eu consigo mais particulares, aí o pessoal fica, depois o pessoal vai embora. Por exemplo, janeiro e fevereiro são meses assim, de janeiro o pessoal viaja, né? Muito. Você atua como MEI, não é? Eu sou simples como psicóloga. Ah, tá. É porque na minha categoria eu tenho que pagar o simples. Ele tá pedindo para ficar Entendi. aqui perto dele. Então, vem. Então, monta aí, filho. Eu vou ficar conversando aqui do lado. Então, isso, olha que lindo. Então, é o simples. Eu sou PJ, Entendi. entendeu? Sim, entendi. Entendi. Que reunião E dinâmica, você viu? quê? Que reunião dinâmica, você viu? Vi. Então, e você falou então que você sofre bastante com sazonalidade, né? Que às vezes um período está com mais pacientes, outro está com menos. Quais são os períodos que geralmente tem menos pacientes na clínica? Janeiro, fevereiro, dezembro. Dezembro Entendi. e fevereiro. Ó, por exemplo, dezembro, janeiro, fevereiro. Agora, março, em abril, agora sim começa a engrenar melhor. Então, março, abril começa a engrenar melhor até novembro. Aí depois. É que também tem essas coisas do feriado, né? Carnaval, ele falou, Brasil só funciona depois de. Depois do carnaval. É Sim. o que dizem, mas não é bem assim. A gente sabe que não é assim, né? Não, Todo mundo tá aí se virando, né? as contas não param, né? É, Elas continuam chegando, mas você vai fechar com o paciente, ele fala pra você assim: vamos olhar isso para depois do carnaval, vamos fazer isso. Eu te tem, entendo. Eu te entendo, é assim também aqui. É é, difícil a gente marcar uma reunião, às vezes, com a pessoa começa a falar assim, não, depois. Você precisa de ter você precisa de ter um argumento muito bom, parece, para a pessoa ir lá e marcar a reunião. E é a mesma coisa para o paciente, né? Eu também, meu pai, ele é dentista, e eu implementei o processo comercial para a clínica dele. E é a mesma coisa assim, eu falo com os vendedores lá, eu falo para eles, né, que precisa de ter um argumento para poder ir lá e realmente a pessoa agendar aquilo. Então eu gosto de usar uma coisa, tipo assim, uma oferta, fazer uma coisa, tipo assim, olha, até dia tal a gente vai conseguir para você uma condição, uma coisa assim. Porque isso faz a pessoa diminuir um pouco a procrastinação, porque ela pensa, olha, se eu fizer até tal dia, eu consigo economizar ali um dinheiro. E economizar dinheiro é uma coisa que todo mundo gosta, né? Todo brasileiro adora isso, né? todo brasileiro precisa ganhar dinheiro, né? Não Sim.
brasileiro, mas aqui com essa questão do nosso, de como funciona o Brasil, né? Então, mas foi onde, nossa, tá que acho que tá melhor assim, deixa eu ver, parece que tá uma luz assim. Foi onde você me ganhou, porque eu falei assim, olha que interessante a abordagem dele, né? Você foi sendo mais enfático, assim, você falou, não, porque essa promoção vai acabar, porque isso, você tem que marcar 100% comigo. Eu falei assim, olha esse cara, ele é bom vendedor, Ele é gostei. muito vendedor. Aí você já pensou assim, olha, se esse cara vender para mim igual ele me vendeu, pô, vou ganhar muito É, dinheiro. mas eu pensei justamente isso, porque aí se eu converso com outros, aí eu falo um negocinho assim, o povo já, ah, tá. Aí você ficou, porque não sei o que lá, e aí depois você Hoje eu estava lendo um livro que chama A falei, o Bíblia. cara é vendedor, o cara é vendedor, eu quero conhecer ele sim. Eu estava lendo um livro chama A Bíblia das Vendas. Ó, E esse a livro, Bíblia das Vendas, A já Bíblia- vi. você já leu? Não, eu já vi a capa. Depois você lê ele. Nesse livro, o cara lá ele fala, ele tem um dos capítulos que ele fala sobre follow-up, que é o acompanhamento, né, dos leads e tal. Realmente mandar mensagem, ligar, fazer igual eu fiz com você. Tem E que aí ficar ele em fala, cima. e aí ele fala que você já nasce um bom vendedor. Porque quando, por exemplo, a sua mãe, vamos supor, você está no supermercado, e aí a sua mãe, e aí você quer comer um chocolate, aí você fala para sua mãe comprar o chocolate, e ela vai e fala não, você vai e continua e pergunta para ela por que não, né? Então você fica naquela insistência, uma pequena insistência, né? Então ele fala que esse processo de acompanhamento, esse processo de follow-up, é uma coisa que a gente faz desde que a gente era criança. E aí, por exemplo, aí a sua mãe vai falar assim, porque ela já vai te dar a objeção dela. Ela vai falar, porque se você não comer, se você for comer esse chocolate, você não vai jantar. E aí você vai e fala assim, não, mãe, eu prometo que eu vou comer depois do jantar. E aí isso já quebra ela, né? Emocionalmente ela vai ficar sem argumentos. E aí você vai, implora, e aí a sua mãe vai lá e compra o chocolate. E aí, para compensar a perda, né, que ela tem na frente do caixa, ela vai falar assim: não, mas vai comer depois do jantar mesmo. E ela vai e compra o chocolate para você. Então, basicamente, esse processo de acompanhamento, né, de mandar mensagem, de ser insistente, não é porque você é uma pessoa chata, é porque realmente a pessoa às vezes esquece, às vezes a pessoa está no dia a dia dela. Então, realmente tem essa importância e você não está sendo chato, dependendo da forma que você desenvolve esse processo, né? Se for realmente só para lembrar, fica meio chato. Mas quando você coloca informações, quando você traz dinâmicas, quando você muda o canal de comunicação, manda imagem, liga e faz várias coisas, faz a pessoa rir do outro lado, então esse acompanhamento flui melhor, né? Com certeza, porque eu tô vendo aulas de venda, né? E aí foi isso que me fez gostar de você, porque eu falei assim, cara, olha só, ele é bom vendedor, perto das outras abordagens. Eu falei, e aí você brincou falando que ia me cobrar 200 mil, eu falei, nem sei, né? Aí depois você falou que, sei lá, o que você falou que eu dei risada também, a gente começou a brincar e vai quebrando aquele gelo, né? Você vai criando um vínculo e venda é isso, né? Eu tô Sim. aprendendo também, eu tô só aprendendo, mas é isso, tem que ter uma boa energia, a pessoa tem que ter um interesse, uma curiosidade. Eu falei assim, esse cara é bom vendedor, eu preciso escutar ele. Show. E então, deixa eu só ver se eu entendi direito. A sua maior dificuldade hoje é a questão de geração de demanda. Você não tem pacientes o suficiente para que você ganhe mais, né? No caso, você falou que Eu gostaria de ter mais pacientes particular, né? Mais pacientes assim, elitizados mesmo, né? Que não seja, que eu possa cobrar, porque eu vejo assim, tem uma nutricionista aqui na cidade que ela é especialista, ela tá cobrando a minha paciente me falou, eu falei, gente, meu Deus, acho que ela cobra R$ 1.500 uma consulta, você bota fé? Preço de médico, assim. sim. E essa essa clientela mais elitizada, né? Eu não preciso cobrar 1.500 uma consulta ainda, mas se eu já acender, melhorar o tipo de melhorar tudo, né? O tipo de paciente, poder cobrar mais pelo que
pelo que eu ofereço, que eu sei que vale, né? Então, Sim. esse é o caminho. Então, por isso que foi aquilo que você disse no início. Então, a primeira coisa é gerar mais demanda para que eu possa captar esses melhores clientes no sentido assim, não só do dinheiro, né? Porque às vezes um melhor cliente não é aquele que paga mais, mas é aquele que vai ficar comigo bastante tempo, aquele que tem interesse em realmente tratar, sabe? Sim. E a questão da geração de demanda, né? Hoje você enxerga o cenário que você consegue atender quantos pacientes? Você falou que consegue atender ali de 8 até as 4, certo? Então, Bota mais uma ou menos. Oi? 30, vai. Bota uma média de uns 30. Peraí, deixa eu fazer as contas aqui, ó. Bota uma média de uns 30 por semana. Nossa, filha, tá cheio de slime aqui, tá bom. Aham. 30 por semana, Uma certo? média de 20 a 30, vai, por semana. Vamos colocar 6 por dia, vai. 3 de manhã, 3 à tarde, 6. Vezes Isso, 5 dias, 30. dá 30, né? Isso, Por isso. semana. E aí, se a gente colocar um ticket médio de R$ 200 a consulta, Isso, é. Então, eu não estou cobrando 200 ainda, mas eu posso cobrar. Se a gente achar essa demanda, eu posso cobrar 200, 250, né? mas você acredita que é factível? Eu É acredito, claro. Se você show. achar pessoas certas, acredito que aqui o mercado paga os 200, sim. Porque você Aí, viu essa nutricionista cobrando R$ 1.500 uma consulta, cara. Eu falei, nossa, cara, mas aí, porque ela é especialista no método lá de. e o lado bom também, só te interrompendo assim, pedindo licença, o lado bom é que como o CRP liberou recentemente assim, né, já tem alguns anos, você fazer consultas online, você pode atender o Brasil inteiro, né? O Brasil é seu quintal, então você consegue cobrar, às vezes, por exemplo, um paciente, às vezes para um paciente que está na sua cidade pode ser caro, mas para um paciente, por exemplo, que mora em São Paulo, capital, o custo de vida lá é maior, então para ele não é caro aquele valor, entendeu? Não é. E eu atendo uma. Eu atendo já uma moça que está na Itália, eu já atendi outra da Itália, já atendi uma da Espanha. Então, assim, eu só não sei falar inglês tão bem, né? Então aí ficaria mais difícil, assim. Mas Hum, outras eu já tenho. Eu tenho uma menina que está estudando na Itália, ela é minha paciente. A gente legal. tá Isso online, aí eu acho sabe? que já tá internacional. Isso aí é uma forma interessante de aumentar o ticket médio, né? Ela faz a cada 15 dias, que é o que mas ela tá lá na Itália e a gente faz numa boa, assim. Show. Se a gente conseguir, então, essa média aqui, vai dar 6 mil por semana, vai dar uns 24 mil por mês. Então a gente vai chegar no faturamento de 24 mil por mês. Por R$ 200 a consulta, né? É o que você falou? É isso? Mesmo se for R$ 150 a consulta, a gente está falando aí de 4.500 por semana, que vai dar aí 18 mil por mês. E já É, é. tá A ótimo, gente é. coloca assim, a gente colocando um cenário conservador, você vai chegar nos 18 mil. Um cenário realista, uns 24 mil. Um cenário otimista, vamos falar assim, é passar, né, chegar em uns 30, 36, somente com consulta, sem a gente estar falando da parte de infoproduto, né? Não, então, somente com. Aí você falou conservador 18. Aí você Isso. falou realista 24. 24. Eu fiquei, tipo, 150, 200 Antes e, você chamar o de 150 conservador e o de 24 é o realista. É o sim, realista. é realista, é. Não, é porque eu falo isso porque, assim, eu conheço vários psicólogos e eu vejo que essa é a tendência do mercado, assim, muita gente já está cobrando esse valor. Então, por isso que eu coloquei
essa precificação, entendeu? Tá certo. Tá, então, para mim, no meu, o primeiro passo é isso, né? Acender de 5, 6 no mês, porque eu tenho convênio, tenho em particular, para 18. É o Sim, primeiro passo. show. Então, eu vou colocar essa sua meta aqui para. 150 conservador para começar, tá bom, né? Tá bom. Meta de 18 mil. Só isso aí a gente já está praticamente triplicando o seu faturamento. Sim. Tá, ok. Então a questão, a maior dificuldade hoje é a questão de geração da demanda de pacientes particulares. E aí, Sim. a questão é a seguinte: Hum. se você se você for tentar sozinha fazer essa precificação, essas vendas, tentar sozinho fazer essa parte comercial e tudo. Você acha que você conseguiria ou você acha que você levaria mais tempo? Como é que você sente que seria isso? Aqui como é que é? Ah, com filho. E fora essas coisas de marketing, de Google, eu tô meio assim, é o seu mundo, né? Mais o seu mundo que o meu. Tem que aprender. Eu sou aquele tipo usuário aprendiz para não falar outro nome, né? Que o Uhum, pessoal usa aí, né? entendi. Então você acha que seria muito difícil de você conseguir isso, porque você teria que aprender tudo do zero e Não, aplicar e errar? Seria uma muito questão meio de tentativa e erro ali, é, né? muito difícil, achei bem pessimista. Não, acho que é possível, só que com uma ajuda profissional, acredito que eu vou conseguir ir nos lugares certos já. É só isso. Mas assim, você acha que o que muda de ter uma ajuda profissional ou não é a questão de direcionamento, você já chegar mais rápido. Tem Tem, direcionamento, qualidade da ação, fazer já a coisa certa, já ir na ferramenta certa, porque você já tem vamos colocar assim, como você já está acostumado a fazer isso para outras pessoas, você já tem o caminho das pedras melhor trilhado, não é? Do que eu que vou ter que ficar batendo cabeça. show, show. Não é isso. É isso mesmo. É isso que você está me vendo, não é? Não, eu não estou te vendendo. Eu estou fazendo a pergunta justamente para entender como funciona e tudo. É igual eu te falei, essa parte inicial é mais a anamnese, né? Então você percebe Tá, que tem. Então você tá bom. percebe, como você me falou, né? Igual você falou, né? Vamos lá. Com o curso final, você tem ali o caminho das pedras, né? Você tem ali o direcionamento, você tem qualidade. Então, você tem ali um custo de inação, né? No o custo da inércia, que é ali você ficar sem conseguir esse aumento de faturamento. Sim. Show. E aí, eu já deixei separado aqui, né? Coloquei no cenário futuro, a gente fazer o infoproduto. Eu tinha colocado para psicólogos, mas não é para psicólogos, é para mães. Não, esse infoproduto eu estou assistindo aulas já, que aí por isso eu estou de vendas, de como fazer, entendeu? Desde o ano passado. E Uhum. aí eu não sentei ainda para escrever ele, para fazer, para começar, mas é um projeto ali que... Esse daí, tá bom, vou colocar. Melancia gigante. Tá, melancia gigante. E aí eu vou. Tá também no esquema, vai, vamos colocar assim, né? Deixa eu subir. Show. Fernandinho. Então, basicamente, eu Imagina. acho que eu consegui entender aqui o seu cenário. Eu deixei algumas coisas pré-prontas aqui, Pode sentar aí, filho. pelas coisas que eu já tava pelas nossas conversas, né, e tudo. Uhum. E antes de te mostrar, né, qual foi o planejamento que eu fiz, eu queria te perguntar o seguinte, né, caso você goste do planejamento que a gente fez, você estaria pronto para tomar uma decisão hoje?
eu falo isso não é técnica de Não, eu, financeiramente não, eu tô, eu vou ver a questão do quanto você vai oferecer, você falou que faz em tantas parcelas, aquela coisa toda. Hoje, falar, não, eu vou te pagar hoje ou amanhã, não vai dar. Eu não tenho como investir já. Porém, acredito que esse ano ainda, porque lembra que eu falei para você que eu estava correndo atrás também de recursos para ver essa área? E não é sim, mentira. Então, talvez esse ano ainda, ou mais os meses para frente, aí vamos colocar, porque também eu estou com bastante conta que eu já estou pagando, lá para, sei lá, em julho, agosto, vai ficar mais fácil. Aí depende do que você está chamando de investimento, né? Tem tudo isso. Mas hoje, falar assim, já vou pagar. Hoje não consigo, viu, Lucas? Eu consigo um pouquinho mais para frente. show. Por isso que eu acho Eu pergunto isso porque aqui a gente trabalha o seguinte, a gente trabalha com dois preços, justamente porque se você toma a decisão agora, você vai me dar muito menos trabalho e eu vou ter que pagar menos gente. Então, eu tenho que pagar menos ferramenta para ficar ali no pipeline, né, menos gente para ficar cobrando, né, e tal, ligando, mandando mensagem. Então, de certa forma, ficaria mais barato para mim e, de certa forma, eu também faria mais barato para você. Então, eu tá. tenho dois preços: um preço para quem fecha em call e um preço para uma oportunidade futura. Sim, eu E entendo perfeitamente. Não, se eu pudesse fechar hoje, nossa, eu não tô fazendo essa chamada, essa call com você à toa, porque eu fico com a tua cara mesmo, com o seu jeito. Falei, esse menino é bom. aí não, aí você tá me massageando muito meu ego, eu vou ficar lisonjeado. Não, eu achei você interessante, me despertou interesse as suas estratégias lá de não, 100%, nós vamos marcar essa reunião, você me indica alguém, você usou todas as estratégias possíveis ali e nós estamos aqui conversando, então, Sim. isso foi interessante, é legal, é legal, sua abordagem é legal. Não, bacana. Então vamos combinar o seguinte: Hum, como eu tenho dois preços, né, justamente para você aproveitar a melhor oportunidade, eu vou te apresentar os preços numa segunda conversa que você já estiver pronta para você fechar. Eu só vou te. mas você não vai me falar nenhuma média para mim ter uma ideia do quanto eu vou ter que investir para ter o quê? Eu, Eu eu vou te mostrar o que a gente vai fazer. E aí eu vou, e aí eu vou, a gente segue a partir disso, tá? não, porque se você me falar assim, ai, Cláudia, se você fechar hoje, você teria que pagar, sei lá, vou falar qualquer valor, tá? Que eu não faço ideia. Você vai ter que pagar R$ 12.000 em tantas parcelas para a gente fazer tal e tal ferramenta no Google, bababá, papapá, até esse ano ainda, e você ter a oportunidade de ter tantos. Aí você fala uma coisa, você fala assim, não, Cláudia, você vai ter que. Eu tenho um produto que é R$ 5.000, mas aí vai ser um ano, você vai. Para eu ter uma noção do que vem pela frente. Tá, vamos seguindo aqui. Eu gosto de deixar a curiosidade trabalhar. Mas enfim, Quanto você vai tirar de mim, né? Ian, Sei. eu quero te apresentar uma coisa. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Esse Lucas é bom vendedor mesmo, né? Eu gosto de deixar a curiosidade trabalhar. Ê, Lucas. Ah, você tá vendo aí? Interessante. Eu pedi o chat GPT para gerar uma imagem para poder ficar mais visual, como que é o processo da jornada de compra. Então, basicamente, né, eu estou seguindo aqui o que os livros de marketing, né, clássicos falam, então estou trazendo metodologia acadêmica, porque eu gosto muito dessa área, né, e aí, basicamente, o Philip Kotler, né, ele que é um cientista americano, né, ele estuda muito essa parte de psicologia, marketing, vendas e parte econômica e tudo, ele dividiu o processo de decisão dos clientes em 5 etapas, que é descoberta, atração, consideração, ação e apologia.
Basicamente, essas 5 etapas, né, o que elas representam, né? Na primeira etapa, onde você tem a descoberta, você tem a exposição daquele paciente à sua marca, através dos anúncios e a recomendação de outras pessoas. Então, o que é a impressão? Legal. Então, qual que é a impressão no consumidor? A impressão é, eu sei que existe o serviço da Cláudia. Sim, Depois a gente tem, aí o cara anda na ponte. Imagina que o cara anda na ponte. Aí o cara chega na próxima etapa, que é a etapa de atração. Na etapa de sim. atração, algumas marcas, alguns psicólogos vão despertar o interesse desse paciente, o suficiente para que ele dê atenção àquilo ali. Então, a próxima etapa, uma porcentagem menor das pessoas que entraram, falaram, eu sei, vamos supor que seja 80%, vão falar assim, eu gosto. Daí, Sim, pensa que é um funil, vai diminuindo, sempre vai diminuindo. Aí, beleza, uma sim. porcentagem ainda menor dessas pessoas que foram É o funil, atraídas né? é um funil. E ela É vai o funil. para a próxima etapa ali na ponte. Uma Uhum. porcentagem menor dessas pessoas, elas vão se sentir atraídas por algum psicólogo, né? Depende do filtro, dos valores daquele consumidor. Então, Sim. essa porcentagem menor, eu quero saber mais sobre a Cláudia. E por Uhum. último, a pessoa chega na etapa de... Por último, não, né? A pessoa chega na etapa de ação e aí ela vai decidir contratar você para fazer o serviço, para fazer os atendimentos. Então, vou contratar. E depois, por último, a Cláudia fazendo um ótimo trabalho, eu vou recomendar para outras pessoas, eu vou ficar mais tempo, eu vou fidelizar, eu vou ficar com ela mais tempo, gostei do jeito dela, gostei da metodologia dela, então eu vou recomendar para outras pessoas e vou também ficar mais tempo. Então é assim que funciona os vídeos. E aí a gente tem um conceito no marketing, nas vendas, que é o LTV, que é o Lifetime Value, que basicamente quando você chega nessa última etapa de apologia, a pessoa fica mais tempo com você, você ganha mais dinheiro, porque se a pessoa, por exemplo, paga 200, Lifetime velho? Não entendi. Lifetime Value, LTV, Velho? é o valor, é o valor de vida do cliente, né, entre aspas. Tipo, o cara fica 12 meses com você, pagando R$ 800 por mês. Então, basicamente, o seu LTV é 9.600, 800 vezes 1.200. Então, é um exemplo. Entendeu? Entendi. E aí, basicamente, essa ponte tá aqui assim. Só que o que acontece? A maioria das agências de marketing, o que elas fazem? Elas trabalham só até aqui o segundo nível. Elas só trabalham o primeiro e o segundo nível. Por quê? O que elas fazem só? Elas só fazem tráfego para você. Elas só vão fazer artes nas redes sociais e elas não fazem as próximas etapas que garantem que aquele cliente feche contrato com você. Então, basicamente, vai ter um furo aqui. Ó. Basicamente, as outras agências elas te ajudam no tráfego pago, no social media, mas a gente tem um iceberg de complexidade, a gente tem vários outros serviços, vários outros profissionais interdisciplinares que conseguem garantir a próxima etapa, que é a etapa, né, é, de consideração e de compra, e depois de apologia, para poder manter aquele cliente ali te dando dinheiro todos os meses. Faz sentido É. até aqui? Tem alguma dúvida? Ah, faz total sentido. Eu tô E o até que sentei para anotar um negócio. Ah, E o que acontece quando o cliente está andando por essa ponte e ele cai nesse buraco? Ele cai no mar, onde vai ter outros concorrentes, e aí você vai perder aquele cliente. Então, assim, eu gostei dessa. Foi até por isso que eu pedi essa imagem, porque ela fica didática. Quando você não trabalha todas as etapas do funil, basicamente você está perdendo aquele cliente que pode ser ali R$ 800 todo mês, pode ser mais, pode ser menos. Porque se ele indica, né? Se ele chega no final, indica, então você tem um custo maior. Show. Agora que eu te apresentei a etapa a jornada do consumidor, baseando nisso, a é, eu fiz aqui a nossa etapa de jornada do consumidor. Então, vamos lá, descoberta. Como que a gente pode influenciar a descoberta? Através de tráfego pago ou através de tráfego orgânico,
né, basicamente. Então, você vai fazer postagem nas redes sociais, no Google, no Meta. Você pode ter um blog que as pessoas estão buscando ali. Então, você consegue leads orgânicos. Você pode fazer o GC. O que é o GC? É uma forma que está muito em alta agora, porque como o tráfego ele está muito caro ultimamente, porque a gente tem muitos, e esse é o nosso diferencial na frente de outras agências, você pode contratar quem você quiser, mas o nosso diferencial é que a gente mexe em todas essas alavancas. Então, se o tráfego, por exemplo, está muito caro, a gente consegue contornar isso com outras estratégias que vão continuar alimentando você com pacientes, sem você precisar de estar pagando mais caro, porque hoje todo mundo está anunciando, tá todo mundo, você sabe disso, né? Toda hora você está vendo anúncio no Instagram, anúncio no Google, e não está tendo espaço para anunciar. E como o Google e o Meta eles funcionam com leilão, está ficando cada vez mais caro. Então, uma das estratégias que a gente pode utilizar é o GC, que é o User Generated Content. É basicamente, é porque é tudo em inglês, né? Mas isso aqui é o conteúdo gerado pelo usuário. Então, basicamente, um paciente, por exemplo, que gosta de você, ele pode ser seu GC. Você pode falar assim, olha, você pode pegar um paciente que está muito satisfeito com você, com o seu trabalho, e você não precisa nem pagar um influenciador para isso. Você pode oferecer para ele uma consulta gratuita, por exemplo. Ou, sei lá, uma consulta gratuita e mais um valor menor. A gente consegue negociar isso. Porque se você vai contratar um influenciador, né, vamos pegar um influenciador maior, ele vai cobrar para você 20, 30 mil para fazer um vídeo ali, e que vai ser só fazer um vídeo, entendeu? Agora, quando você pega pessoas que já conhecem a sua marca, vamos falar assim, que já conhecem o seu trabalho, e elas fazem esse trabalho, né? Se você escolher, né, você consegue escolher ali dentro lá da sua base de pacientes, ali, alguém que tenha esse perfil, eu vou te ajudar com isso, caso a gente feche, na verdade. Então, isso aí você também não precisa se preocupar. Show. E aí a gente chega na próxima etapa, que é a etapa de atração. Na etapa de atração, a gente vai fazer tráfego também, da mesma forma que eu falei, só que agora, ao invés de ser o conteúdo topo de funil, a gente vai focar no fundo de funil. E aí a gente vai fazer tráfego e copy. Então, focado bem na conversão. Se eu estiver falando coisa muito difícil, você me interrompe, tá? Depois dessa etapa de atração, aí a gente vem a etapa de consideração. A próxima etapa, que a partir daqui as outras agências não fazem. Monitorar as avaliações online, a maioria não faz, né? Pode ser que uma ou outra faça. Monitorar as avaliações online, então, É por o exemplo, copy mesmo, Lucas? que O que é o copy mesmo? copy são as legendas dos anúncios. Basicamente, é você escrever os textos que levam aquela pessoa a contratar, entendeu? Ah, esse é o copy? É copywriting, vem de copyright. Na consideração, a gente vai monitorar as avaliações online, né, no Google, ou se você for para a questão do infoproduto, a gente vai monitorar as avaliações também no Reclame Aqui, enfim, todos os sites que tem na internet que cuidam disso. E no próprio Instagram, você vai ver pessoa falando bem ou falando mal no próprio Instagram, nas suas próprias postagens. A gente vai pegar, na etapa de consideração, é aquela etapa, né? Lembra que eu falei que é a etapa de eu quero saber mais sobre esse cliente? É aquela etapa, tipo assim, ok, já entendi quem que é a Cláudia, só que eu quero saber se ela realmente entrega o que ela está falando, se ela realmente é quem ela está falando. Então eu vou buscar saber quem que ela já atendeu, quais são os pacientes, como é que eles, o que que eles acham do trabalho. E como que a gente pode influenciar isso? A gente pode colocar depoimentos de outros pacientes. A gente pode colocar depoimentos, inclusive, em vídeo. O que é diferente do GC aqui é que o GC, a estratégia é você já contratar uma pessoa que tenha mais seguidores por um preço mais barato, né? Oferecendo em troca serviço, coisas assim. E aqui no depoimento a gente vai pegar os vídeos ou comentários, né? O que for possível fazer, áudio, se for possível, dos clientes reais. Então, basicamente é isso. E
Clareza da oferta, o que aquele cliente está buscando. Então, basicamente, ser claro, olha, você tá contratando esse pacote de sessões, é para esse objetivo, essa é essa metodologia. Então, basicamente, a clareza é que vai fazer o cara realmente decidir ir para a próxima etapa. Né? Se você tiver na dúvida se aquilo funciona ou não, se aquilo é para você ou não, como que funciona e como que é a metodologia, algumas pessoas não vão para a próxima etapa de ação, que é de fato contratar você. Na etapa de ação, a gente já está falando do vou comprar ou vou contratar. E aí, nessa etapa, a gente tem o quê? A gente tem um funil de captação, onde a gente vai utilizar criativos, campanhas, né, no Google, no Meta, e landing page. E essa landing page é o site que você já sabe como é que é, né? Mensagem, funil de mensagem, né? Então aqui a gente tem para clínicas, a gente tem um negócio que chama CRC, que é o Central de Relacionamento com o Cliente. Isso é um linguajar que o pessoal de clínica usa muito. Talvez você já tenha até ouvido falar, então eu trouxe aqui. Então, para mensagem, você vai usar o CRC3, que é o que? Atendimento de pacientes online. No funil de finalização e fidelização, a gente faz CRC2, que é a reativação de pacientes antigos. Aqueles pacientes que sumiram, que já contrataram o seu serviço, mas aí eles sumiram, né, pausaram e tal, enfim, e aí depois eles não voltaram mais. E a gente tem o agendamento, né? O agendamento é o CRC 1 e 4, que é a confirmação de consulta, né? Primeiro, né, para fulano, sua consulta está marcada para o dia tal, horário tal, e o CRC4 é o follow-up de orçamentos, né? Então, você fez uma proposta para aquele paciente, e ele falou, vou pensar, vou ver com minha mulher, alguma coisa assim, vou ver com meu marido, com meu cachorro, com meu papagaio. Aí você faz o follow-up de orçamento. E basicamente, e construção de novas ofertas. Esses CRCs aqui podem ser feitos por você, né, por uma outra pessoa, por um ser humano, ou podem ser feitos por um agente de IA. A gente tem um agente de IA, depois eu vou até te mostrar um exemplo na prática, como que funciona. Mas a gente tem um agente de IA, que ela não é aquelas agentes de IA burra. Eu falo assim, sabe quando você manda mensagem, aí eu falo, digite 1 para tal coisa, digite 2 para tal coisa, digite 3 para tal coisa. Aquele negócio dá uma canseira no paciente, o paciente não quer nem saber daquilo. O agente de IA, ele, que a gente tem, ele foca em atender aquela pessoa como se fosse um ser humano mesmo. Então, basicamente, ele vai lá, conversa com a pessoa, pergunta, ei, fulano e tal, qual que são as suas dores e tal. Aí ele vai, vamos supor que você fala, eu tô me sentindo muito mal, não sei o que, não sei o que. Aí fala assim, eu entendo, não sei o que. Então, a gente de IA, que ele usa essas IAs mais modernas, né, o ChatGPT, o Gemini, para formular respostas que sejam mais parecidas possíveis com o ser humano. E você pode treinar o linguajar para falar da forma que você quiser, do seu jeito de falar, enfim. Então a gente tem essa parte. E a gente também tem um treinamento comercial, porque não adianta de nada a gente fazer tudo isso para você, né? E chegar ao paciente, na hora de chutar para o gol, você não conseguir. Então, assim, a gente precisa também fazer um treinamento comercial. E por último, na parte de apologia, só para mim, que eu já estou falando demais, né? Falando até pelos cotovelos, a gente tem o foco na experiência do cliente. Então, a gente vai fazer tudo possível para ser o melhor atendimento que ele já teve. Então, seja, se for um atendimento presencial, por exemplo, oferecer uma balinha, uma coisa, colocar ali um ambiente climatizado, o que você puder fazer, né, na experiência do cliente. Se o cliente, você sempre espelhar a linguagem corporal do cliente. Então, se o cliente, como que você faz isso online? Se o cliente manda áudio, você manda áudio. Se o cliente manda texto, você manda texto. Então, você sempre espelhar a linguagem dele, né, para criar esse rapport. E promoções, quanto maior o LTV, então quanto mais tempo o cliente está com você, mais você consegue oferecer promoções para ele continuar mais tempo com você. Então, por exemplo, você pode fazer contratos maiores, né, com maior tempo, então contratos de 3, 4 meses para frente, para a pessoa, né, diminuir esse churn, essa saída de pacientes, e premiar indicações. Como? Você pode premiar com relacionamento, apesar de que isso aqui talvez para um nicho de psicologia não seja tão interessante, mas para o nicho de infoproduto é.
Então, coloquei aqui. Com presentes, então, tem uma estratégia que eu li num livro recentemente, que é como criar clientes vendedores, do Rodrigo Noll, que ele fala basicamente para você escolher quais são os pacientes que estão mais satisfeitos com você, e aí você ligar para eles e descobrir o que você poderia dar para eles de presente que incentivaria ele, que melhoraria a experiência dele. Daí, se ele falar que ele não tem, que ele indica porque gosta, ou do seu trabalho, ou se ele falar uma coisa mais baratinha ali, você contorna aquilo, para você pegar um presente que realmente tenha sentido, com a lista do que eles gostariam de ganhar, você fala um formulário e pergunta para todos os seus pacientes o que eles gostariam de ganhar. Você vai ter um formulário com os itens mais votados. Quando você tiver esse formulário, basicamente você vai analisar o seu custo de aquisição de cliente e o seu LTV, para você escolher algo que você consiga pagar e que seja relevante para o seu paciente. Então, basicamente é isso. E com descontos. Mas esse com descontos eu não recomendo. Quando você dá desconto, muito desconto sem justificativa, você perde um pouco do valor do seu trabalho. Daí eu queria entender, assim, para você acha que faz sentido? Se fosse de graça isso aqui, você gostaria que aplicasse para você? Você acha que tem probabilidade de, se a gente aplicar isso aqui, a gente realmente chegar ali nos 18 mil de meta? Sim, eu acredito sim. Eu estava anotando aqui, formulário, custo de aquisição, né? É, sim. E quanto vale esse trabalho? Ó, isso aqui eu posso te garantir. Lá É vem, minha, lá vem. só eu te falei assim que eu não ia te passar o valor mesmo, né? Que eu ia só te fazer a apresentação, né? Porque o que acontece? Eu tenho, como eu te falei, tem uma proposta que ela é para você fechar hoje, e aí tem como a gente combinar aqui um sinal, uma coisa assim, para você manter as condições de hoje, e aí depois você faz o restante do pagamento. A gente pode trabalhar dessa forma. Ou eu posso te revelar a proposta em um segundo momento para você já ganhar esse desconto. Pode ser, então. Não, pode ser, então, nesse segundo momento. Eu prefiro, porque, como eu te falei, se for para fazer hoje, já, eu não consigo. Eu vou precisar de um tempinho aí. Já que você não quer revelar, né? Assim, mais ou menos aí quanto seria, então, Ó, eu vou colocar aqui, mais ou menos, eu vou colocar aqui uma ideia. mais ou menos, né? Mais ou É, menos, é uma ideia, mais ou menos. Eu estava anotando o que você falou do formulário para custo de aquisição, para você dar um presente para o seu cliente. Estava anotando aí isso, as ideias. Ah, legal. você gostou dessa ideia? Essa aí é do que você leu, né? Que você estava lendo, que se você oferecer um presente, o que os clientes pediriam para tornar a experiência deles melhor, não é isso? Sim, E aí depois você botar isso em prática realmente, não é? E isso. Ó, eu vou colocar aqui, só para a gente ter uma ideia. A gente precisaria de uma equipe multidisciplinar para fazer tudo isso aqui. Então, precisaria de um gestor de projetos. Um gestor de projetos bom no mercado, ele custa 15 mil por mês. A gente precisaria de um gestor de tráfego. A gente precisaria de um design, de um social media. A gente precisaria de um filmmaker para fazer a captação de anúncios para você. E esse cara, ele pode ir uma vez só fazer a captação dos anúncios, mas ele também pode te ajudar com os vídeos que você está fazendo no YouTube. Porque a gente faz o roteiro para ele
E aí, num único dia, ele vai, grava todos os vídeos, grava os vídeos que você vai postar no orgânico também, no YouTube, no Instagram. Então, ele fazendo tudo isso, ele vai presencialmente aí no seu estúdio, na sua casa, não sei aonde você quiser gravar, e a gente consegue combinar isso com ele. Então, enfim, a gente tem essa possibilidade. Tá, a gente precisa de social media, um design, um filmmaker, um gestor de tráfego, um gestor de projetos. A gente precisa de um, uma pessoa muito boa no comercial Hum, para fazer o treinamento, para treinar você, sua equipe, enfim, quem for vender para você. A gente precisa, enfim, a gente tem ferramentas aqui, né? Ferramentas. Olha, hoje a gente usa aqui no. A gente usa. Tem mais um profissional, copywriting. ah, Só que esse a gente consegue contornar. A gente não, a gente usa hoje, a gente usa uma ferramenta para contornar isso, para não precisar de ter mais uma folha salarial. Mas se a gente fosse fazer, né, por fora, assim, sem nada, a gente precisaria desse cara. Hoje a gente usa uma IA para fazer os textos. E aí essa IA é o Claude. E aí se a gente for, a assinatura do Claude hoje, ela está custando R$ 300 por mês. Mas aí é menos uma folha salarial. Daí, enfim, se a gente fosse somar tudo isso aqui, se a gente fosse pagar um salário mínimo para essa galera aqui, e mais o gestor de projetos, já seria uma coisa assim, grande. Só que aí é aquele negócio, né? Como a gente tem a vantagem de a gente oferecer esse serviço para vários clientes, você não precisa você não precisa de contratar esses clientes, tudo isso aqui por fora. Você pode contratar uma agência, uma assessoria que faça tudo isso para você e ofereça um valor irrisório perto disso aqui. E aí, enfim, né? Seria algo bem mais barato do que isso aqui. Só coloquei em termos da equipe multidisciplinar. Mas, enfim, eu vim para essa reunião com duas propostas, né? Vim com essa de fazer tudo completo para você e vim com um projeto que seria mais barato, que seria a implementação única, que aí a gente conseguiria dividir no cartão, né, e tudo direitinho. Seria algo que seria muito mais, seria algo que faria mais sentido para você no momento, né? sim, Show. E aí, o que que seria o serviço de implementação única? O serviço de implementação única, antes eu só vou pegar uma água ali para coisar, mas enquanto eu pego uma água ali, você pode fazer um pequeno favor? Eu vi que você tinha me mandado para mim lá, você tinha mandado lá no grupo de mães, pedindo indicação, né? Do, do negócio. Só que o problema é que seria interessante, né, eu ter o contato dessas pessoas para poder entrar em contato com elas. Então, se você puder encaminhar para mim o contato, e aí é aquele negócio, né? Quanto mais contatos ali você me encaminhar, mais melhora a proposta, né? Eu vou pegar uma água lá enquanto você faz isso. bom. Agora? É que eu faço agora? É. Não, só me encaminhar o contato. Eu não vou entrar em contato com elas agora. Eu vou falar, ô fulano, amanhã eu mando uma mensagem falando, ô fulano, a Então, Cláudia me indicou, te indicou e tá tal.
Ó, consegui dois que eu acho que são mais propícios a querer trabalhar na área, tá? Um homem e uma mulher. Te mandei, depois aí você pode abordar, falar que fui eu que indiquei. Uma ela é massoterapeuta e ela já também vai desenvolver um produto digital, ela está nesse trabalho. Eu não sei se ela pode investir para já, porém eu acredito que seja do interesse dela. E o outro trabalha, tem muito conteúdo já, ele já faz vídeos e há um tempo atrás ele estava perguntando se conseguiria arrumar alguém para fazer tráfego para ele. Então, não sei como que está a vida dele hoje em relação a isso, mas aí você pode conversar com ele, que é o Thales, tá bom? Fechou, fechou. Se eu te apresentar a proposta agora e ela caber no seu bolso, a gente está fechado ou não? Não, hoje não. Hoje eu não consigo. Mas você quer deixar para me apresentar ela mais para frente ou você vai me dar uma ideia de valores? Pode ser, a gente deixa então mais para frente. Você acha melhor? Sim. Tá bom. Você falou que quando você estava pensando em junho? Não, melhor início de agosto. Pode ser? Pode ser. A gente deixa o nosso segundo bate-papo ali marcado para agosto. Agosto. Eu já agradeço as indicações, muito obrigado. E a gente vai conversando. Com certeza. Obrigada a você. Igual. E aí, eu vou te mandar no seu. Eu te mandei no seu WhatsApp os roteiros, não te mandei? Você chegou ali. Você faz um prédio? Faço. Você ficou com alguma dúvida, alguma coisa ali que eu possa estar te respondendo? Gostei bastante, eu só não fiz ainda. Peraí, eu vou fazer, filho. Estou terminando aqui, eu vou fazer. Então é isso, eu gostei muito do roteiro, eu só não botei ele em ação. Show. Show. Mas você gostou da apresentação, né? Você sentiu que realmente te ajudou de alguma forma? Ou você acha que foi mais uma reunião de vendas ali, que foi uma coisa para mim te vender algo? Você acha que já conseguiu extrair alguma coisa ou foi uma coisa mais, nossa, esse cara fez a reunião comigo só para me vender? Não, achei que você é um cara bacana, que você tem boa intenção, não é só vendas, tem um trabalho todo seu, né? Lógico, envolve vendas, mas foi